Vai rolar uma espécie de Enem. O Ministério da Gestão estava falando nisso. Eles querem, enfim, identificaram. Muitos órgãos públicos foram ao Ministério da Gestão para dizer o seguinte: olha, no meu departamento não tem concurso há tanto tempo. Aliás, a USP entrou em greve hoje, né? A FEFELESH entrou em greve hoje. Uma das razões é o contínuo afastamento de professores aposentados e a não reposição. Esse é o argumento para a paralisação. Começou com os alunos, os professores aderiram. Vários órgãos foram à ministra Esther Dweck e disseram o seguinte: olha, no meu ministério não tem concurso há 10 anos, no meu órgão não tem concurso há 12 anos, eu tinha 1.000, tenho 200, eu preciso de 500. Então, o que o ministério promete fazer é o seguinte: uma espécie de Enem do concurso público. Então, explicando aqui de modo grosseiro, né, você vai, todo mundo vai prestar a prova no mesmo dia, né? Cada um no seu local onde mora, vai ter lugar para fazer a prova no país inteiro. Você vai escolher ali vagas que te interessam. Então você fala assim: olha, minha formação eu sou jornalista. Então eu quero concorrer a essa vaga aqui na empresa brasileira de comunicação, quero concorrer a uma vaga na assessoria de comunicação do IBGE, também me interessa. Você pode escolher ali, como acontece no Enem, né? Você pode escolher ali 3 ou não sei quantas vagas exatamente, e se você chegar à pontuação, né, aí a pontuação vai definir que vaga você vai ocupar, se é que vai ocupar alguma vaga. Isso está para ser lançado aí. Paulo, sobre a questão da cota, sem entrar no mérito da cota, mas não é incoerente para um governo que impunha essa bandeira e está resistindo a sustentar essa bandeira, por exemplo, indicações para o Supremo Tribunal Federal, usar esse argumento aqui? Não fica parecendo uma coisa, não sei, um pouco... É que eu acho que a questão por exemplo, do Supremo agora é uma questão pessoal do Lula, né? Acho que não é uma coisa do governo. Acho que nessa a resistência é uma resistência pessoal dele. Eu acho que ele tem por princípio que você não deve colocar uma pessoa lá porque ela é negra. Porque sim, ele colocou o Joaquim Barbosa, assim, né? Enfim. Então eu acho que ele resiste muito a essa coisa mais identitária, né? Então a gente percebe que ele é um tiozão, né? Old school, então ele tem dificuldade de assimilar essas coisas. Eu acho que não tem muito a ver com o PT especificamente, mas com o Lula, né? Tanto é que você vai olhar nas redes sociais lá, os petistas, em grande medida, estão defendendo o Lula nessa, dizendo, não, mas tem que ter qualificação, essa coisa de colocar lá só porque e não sei o quê. Então, essa discussão é diferente dessa agora, né? Das cotas. Agora, a minha questão com isso é se vai ter um Enem, né, uma espécie de Enem, né, uma prova única para os concursos. Eu não entendo a necessidade de cotas, porque se são vagas diversas e são para várias áreas diferentes e vários tal, por que tem que ter a cota, né? Eu não entendo isso aí. Por que existe a necessidade de você colocar, sei lá, 30% de negros dentro de um hospital público, sei lá, que já tem uma quantidade grande de pessoas negras lá. Então, não sei, eu não entendo muito a lógica de cota dentro de concurso público, partindo desse princípio aí, né? Se você tem, é concurso público para magistratura. Tá, é um espaço majoritariamente branco e tal, então, talvez faça sentido para quem defende as cotas que haja um sistema de ação afirmativa em relação àquele espaço específico. Agora, se é uma prova geralzona, aí eu fico com dificuldade de entender como é que isso vai se processar e como é que essas cotas vão ser aplicadas. E aí, Alexandre? Olha, eu acho que a gente tem algumas coisas para se preocupar em relação a esse anúncio, Rafael. Primeiro é que essa quantidade de vagas em concurso que deve ser anunciada, ela será muito perigosa se não for atrelada a uma reforma administrativa. Eu digo isso por quê? Porque quando você faz uma reforma administrativa,
pelo menos do meu ponto de vista, você garante os direitos adquiridos quem já está no serviço público e cria novas regras para quem vai ingressar. Então, fazer uma quantidade de vagas dessa, um concurso desse, ser preenchido, antes de criar as novas regras para quem vai entrar no serviço público, é perder mais uma vez a janela de oportunidade de fazer a reforma administrativa e valer para aqueles que estão ingressando agora. Então, é o primeiro alerta que eu faço. E o segundo, em relação às cotas, como o Paulo colocou aqui, me parece que sim, o governo fala muito isso no discurso, tem que começar a fazer isso na prática também. E aí, com um recorte feito pelo Paulo também aqui que eu respeito, aqueles que defendem que Suprema Corte tem um recorte diferente em relação a isso, tudo bem, vamos compreender que a Suprema Corte tem um recorte diferente em relação a isso. E todo o restante do judiciário? Vamos pegar, por exemplo, onde eu atuo, que é a Justiça Eleitoral. Você tem a Justiça Eleitoral a todo momento condenando a cassação de chapa por falta de cumprimento de cota de mulheres e agora por falta de cumprimento de cota de negros, de mandar dinheiro proporcionalmente. Não existe lei, foi o STF que em decisão definiu que os negros têm uma cota específica do dinheiro do fundo eleitoral partidário. No mérito eu até concordo, na forma como foi feita que eu discordo que foi feito. Só que quando você vai para a composição dos tribunais eleitorais, que os tribunais regionais eleitorais têm 7 membros compondo, você vai para o Tribunal Superior Eleitoral, o Lula acabou de nomear 2 homens brancos, que apesar de muito competentes, o ministro Floriano, o ministro André Ramos Tavares, são extremamente competentes, 2 professores que eu tenho o maior respeito, mas são homens brancos. Por que não pode pôr uma mulher? O TSE vai ficar sem nenhuma mulher na composição, só como substituta? Por que não pôs um negro? Ah, tem o ministro Benedito, mas não foi nomeado, foi eleito pelo STJ. Então eu diria, a composição do judiciário, nas suas mais diversas cortes, é só pegar o Tribunal de Justiça em São Paulo, a quantidade de desembargadores que tem aqui, quantos são negros ou quantos são mulheres. Então, a gente tem que colocar o dedo nas feridas. Aonde existe hoje o maior número de privilégios de salários, aposentadorias e regalias no país? Em 2 poderes. Aliás, num poder que é o judiciário e nas Forças Armadas. E são 2 áreas que você não vê as cotas sendo cumpridas. Você tem nas Forças Armadas a aposentadoria de militar que fica para filha, para neta, vai passando de valores altíssimos, que não respeitam o teto do INSS. Você tem no judiciário acontecendo a mesma coisa. E justamente nesses nichos de privilégios, aonde você poderia trazer uma equiparação, trazer cota, mulher, negro, não se toca. Então, eles julgam e julgam os que não cumprem, mas não dão exemplo dentro dos seus institutos.